Então, gente, eu tenho a enorme honra de trazer aqui, né, algumas das pessoas que realmente movimentam aquilo que a gente tá fazendo de mais prospecção, tá, de tecnologia na educação, assim. Eu tenho ele até me pegou ali mais cedo no canto e falou, lembrou de mim do evento passado, e eu brinquei com ele e falei assim, cara, realmente a tapioca virou. Antes eu estava ali surtando na produção, hoje eu estou aqui quebrando esses paradigmas. Então, eu precisei até pegar meu celular para ver o tanto que o Caba fez aqui realmente, porque eu sei, mas eu preciso dizer bem direitinho. Então, nosso primeiro participante é um exemplo vivo do poder transformador da educação. Em 2015, ele venceu o prêmio Santander Universidades na categoria empreendedorismo, concorrendo entre os mais de 25 mil inscritos, olha só. Em 2019, foi eleito uma das 100 pessoas mais influentes em EdTech no mundo, né, pela EdTech Digest, publicação apoiada pela Discovery Education. É cofundador da Agenda Edu, startup líder no segmento de gestão de comunicação e engajamento, né, presente aí nas mais de 2.500 escolas pelo Brasil, 1,5 milhão de usuários. O homem é bom. Hoje ele atua como CEO da Pátio. Em 2022, a gente aqui no Windows for Fish tem o enorme prazer de te chamar aqui. Chega mais, Anderson Moraes, aqui no nosso palco latão, literalmente praia. Foi em casa. Obrigado. Bom, nosso próximo convidado marca presença para reafirmar o compromisso e a importância na educação quando o assunto é sustentabilidade. Vem cá, direto da Universidade de Fortaleza, o vice-reitor Milton Souza. Chega aí. Pode bater palma. Bem-vindo. Nosso terceiro convidado foi eleito um dos 30 under 30, né? Vou traduzir. 30 under 30, pela International Literacy Foundation, Global Fellow da International Young Foundation, talento jovem do ano pela Viva Foundation. Meu Deus, o homem é demais. Chega aqui, vem representando a For You Too, Gustavo Funga. Vai faltar uma cadeira. Eu vou tirar. Tá bom? E completando o nosso painel, o CEO do Instituto Iracema Digital. A gente tem uma honra gigantesca de trazer aqui o especialista em tecnologia da informação, professor do Instituto Federal de Educação, Mauro Oliveira, o homem que está faz tempo falando que tem que tomar o líquido certo nesse calor. Não é isso? Gente, deixo com vocês agora essa incrível palestra. Fala, pessoal, tudo bom? Vou puxar aqui a corda e depois a gente vai trocando aqui o microfone. Bom, obrigado aí, Darlinson, pela introdução. Acho que muito feliz aqui de dividir esse palco, que na verdade não é um palco, é melhor do que um palco, né? Porque o pé na areia é melhor do que o pé em qualquer lugar. Com o Milton, que, pô, além de ser vice-reitor hoje da Unifor, eu me lembro desde 2014, quando a gente se conheceu, ele foi um dos investidores da Agenda Edu, quando a gente era pequenininho, estava começando aí, então apostou muito em inovação, em tecnologia. O Gustavo e o Mauro, acho que também pessoas incríveis aí, cada um tentando disruptar do seu jeito ali, né, uma indústria, o inglês, a inovação. Então, acho que, para quem não me conhece, vou fazer uma breve apresentação. Eu sou cearense, nasci e me criei aqui no Ceará, sou formado em Direito pela Federal do Ceará, mas eu sempre tive um sonho de mudar o mundo por meio de tecnologia, de inovação, e comecei a trabalhar com 13 anos como designer e programador, e até hoje essa coisa da tecnologia, do design me fascina, e quando eu já estava próximo de terminar a faculdade, já desde 13 anos trabalhando com design, com programação, tive agência, fundei outras empresas, disse, cara, isso aqui não tá batendo com o que eu acredito que deve ser meu propósito de vida, e eu acho que eu queria fazer alguma coisa voltada em educação. E aí conheci outros 3 loucos, né?
2 homens e uma mulher incrível, que é o Carlos Alan, o Pietro Ciusi e a Fernanda Catunda, e a gente fundou a Agenda Edu. E aí, longa história curta, na Agenda Edu, 9 anos, a gente foi uma das primeiras edtechs aqui dessa nova geração. A gente inovou ao fazer o básico bem feito. E eu acho que a primeira provocação que eu faço é, cara, inovação está muitas vezes em fazer o básico bem feito. Não em criar pirotecnia ou em fazer qualquer outra coisa. E o básico bem feito que a gente fez foi tentar mudar a comunicação em ambientes educacionais. Quando a gente tira a escola de uma comunicação impressa por meio de uma agenda de papel e coloca dentro de um aplicativo. Só que esse aplicativo ele foi aumentando. Hoje a gente é uma suíte completa para gestão educacional. Então, a gente pega desde a parte de gestão de comunicação até a parte de gestão de recebível. A gente dá crédito para a escola hoje. A gente ajuda a escola com billing, né, com pagamentos. Então, são quase 24 serviços que a Agenda Edu oferece. E acho que uma das coisas que a gente nunca esqueceu, já para passar aqui, para cada um se apresentar, foi o pé no chão, o pé na areia, de entender que inovação boa vem do básico bem feito, vem de olhar para o cliente em primeiro lugar, vem de entender bem o que você está tentando fazer. Então, daqui a pouco, quando o papo esquenta mais e a gente falar qual que é o desafio de empreender em educação, e ainda mais com inovação e tecnologia, a gente vai entrando nos meandros, mas por hora, para me apresentar, é isso aqui. E, cara, sou apaixonado por esse estado. Sim, sou um dos maiores vendedores do Ceará. Aqui, Brasil afora, o mundo afora. A Agenda Edu já foi premiada algumas vezes aqui no Brasil e no mundo. E a gente sempre leva com muito orgulho a capacidade do cearense em pensar coisas legais para a educação. A gente é um celeiro de boas empresas de educação. Acho que as grandes empresas de educação do Brasil hoje, parte delas nasceram aqui no Ceará. E espero que a gente continue fazendo o básico bem feito, fazendo coisa boa, entregando solução de qualidade, para tentar mudar um pouco desse gap aí, dessa diferença, né, entre a base da pirâmide e o topo da pirâmide, que tecnologia não vai ser a solução, não é a bala de prata, mas certamente é um meio que dá muita escala e tem esse poder de universalizar, né? Então, acho que apresentação rápida. Vou passar aqui a bola para o Milton, tipo aquela batata quente que você fazia quando era mais novo. Toma aí, Milton. Então, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui. Isso aqui é a melhor palestra que tem, né? Porque você está aqui levando um ventinho, né? Ambiente espetacular. Bom, eu sou Milton Souza, atualmente atuo como vice-reitor de pesquisa na Universidade de Fortaleza. A vice-reitoria de pesquisa ela engloba toda a parte de inovação, incluindo a parte de empreendedorismo inovador. Então, a gente tem um hub de inovação que trabalha a pré-aceleração, aceleração e uma série de metodologias para o desenvolvimento de startups, inclusive startups de educação, que isso é importante. A universidade é muito ampla, tem alunos com interesses muito diversos, então a gente acaba trabalhando com startups em vários setores, mas com certeza um deles e um dos mais importantes, que a gente tem muita demanda de alunos querendo empreender, é o setor de educação. Estava, inclusive, conversando com o Anderson ali atrás, rapidinho, sobre uma startup de educação que está sendo acelerada lá no Hub de Inovação da universidade. Eu acho que a gente tem duas discussões importantes para fazer aqui quando a gente envolve esses dois temas, né, de tecnologia e educação. E aí, um deles é como melhorar a educação a partir da tecnologia. Então, a gente tem muito o que discutir isso. Acho que tem muita coisa acontecendo, muita coisa surgindo, mas ainda é pouco. Eu acredito que a gente está só no começo. A gente conseguiria melhorar muito, né, a educação, o processo educacional de forma geral, usando tecnologia. E, à medida que a tecnologia avança, a gente vai conseguir usar ainda mais tecnologia para melhorar ainda mais a educação. E tem uma outra discussão que é como a gente trabalha o processo educacional na tecnologia, né? Como é que a gente ensina mais tecnologia para as pessoas, não só na universidade, que é de onde eu posso falar um pouco melhor, mas no geral, né? Como é que a gente ensina mais tecnologia para crianças, como é que a gente ensina mais tecnologia ou ensina como aplicar, como desenvolver, não estou falando só de TI, mas de tecnologia de forma geral. Então, acho que essa é uma outra discussão importante, relevante, que a gente tem que levantar e tem que fazer, porque isso vai gerar desenvolvimento. Acho que essas duas relações
são relações que vão impactar e vão gerar desenvolvimento, que é o que a gente precisa. Aqui para o município de Caucaia, né? A gente não está em Fortaleza, estava vendo aí a palestra anterior, em Caucaia, em Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Acho que são duas coisas que a gente tem que discutir. E vamos conversar um pouco sobre isso. Vou passar aqui para o Gustavo, para ele se apresentar e também fazer o inicial dele. E aí, galera, beleza? Bom, meu nome é Gustavo Fuga e eu queria começar fazendo uma pergunta aqui para vocês, que é, se você fala inglês fluente, levanta a mão, assim, bem alto. Boa. Vocês não estão vendo, mas mais ou menos umas 10 pessoas levantaram, aqui tem mais de 100 pessoas, deve ter umas 200, mais ou menos 5% da galera aqui fala inglês fluente. No Brasil, esse número é 3, tá? 3% dos brasileiros falam inglês fluente. Avançado, né? Na verdade, o número é menor ainda, né? Porque é uma pesquisa de autodeclaração. Então, se alguém aqui levantou a mão, mas é mais ou menos, conta também. Mas o ponto central dessa minha reflexão é que, num país como o nosso, tão desigual como o nosso, a educação, a gente sabe, é a grande causadora, é a grande raiz de grande parte da desigualdade que a gente tem no Brasil, infelizmente. E o inglês, ele é um desses marcos muito grandes. Ele pode ser, ao mesmo tempo, libertador, te abrir as portas do mundo, acessar novas informações e tudo isso que você já sabe. Aumento de renda, aumento de salário, isso todo mundo aqui sabe, eu tenho certeza. Mas ele também pode ser um fator limitante, que é o fato de grande parte da população brasileira, né? Se você nasce na periferia, se você tem azar, porque é isso, né? De nascer num CEP, no lado do CEP da rua, que é aquele lado ruim, versus aquele lado que tem as outras condições, que é a minoria, você certamente vai fazer parte dessa estatística das pessoas que não falam inglês. E isso sempre foi a minha... era um problema que eu passei. Eu nasci no Rio de Janeiro, num bairro periférico do Rio, e assim que eu entrei na faculdade, me mudei para São Paulo, fui fazer USP, economia, uma realidade muito diferente, elitista, e eu não falava inglês. Apesar de ser uma pessoa que gostava de estudar, é muito caro falar inglês. Não é à toa que no Brasil quase ninguém fala. Ao mesmo tempo que o Brasil é o segundo país que mais tem escola de inglês do mundo. A gente tem 6 mil, 7 mil escolas de inglês. É muita escola. Só que o fato é que ninguém está aprendendo. Porque faz 20, 30 anos que continua 3% de falantes de inglês. E eu fazia parte dessa estatística de quem não falava. E aí a forma como eu resolvi resolver o meu problema foi hospedando gringos da universidade. Eu botava eles para dormir lá no meu quarto. E nessa experiência de hospedar gringo e dormir no sofá, eu comecei a falar inglês. E além disso, eu comecei a perceber uma coisa, que eu sei que quem mora aqui percebe também. Tem muitos estrangeiros que querem vir para o Brasil, que querem conhecer o Brasil e por que não fazer um intercâmbio aqui? Mas não tem quase nenhuma oportunidade para um gringo fazer isso. Então a gente resolveu unir essas duas coisas e criar For You Too, que é um negócio de impacto para democratizar o ensino de inglês no Brasil. O que a gente faz, basicamente, é criar o curso de inglês mais barato do Brasil. Enquanto uma escola de inglês, em média, R$400, R$500, a gente cobra menos de R$100. Legal. E todos os nossos professores são gringos. Então, a gente traz gringo mesmo para morar aqui no Brasil e tem sido uma aventura muito legal, uma metodologia muito diferente de escolinhas normais. A gente entendeu que se a gente quisesse mudar a realidade do Brasil, a gente tinha que começar da classe C, D e E, de quem mais precisa. E é justamente isso que a gente tem feito nos últimos 10 anos. Esse ano, For You completou 10 anos. Já são mais de 20 mil alunos que já passaram pela For You. Hoje a gente tem unidades no Brasil inteiro. E estamos expandindo agora no modelo de franquia para todas as cidades, enfim, expandindo, crescendo bastante. Então, muito legal, assim como os colegas aqui compartilham esse idealismo meio louco de acreditar que dá para a gente mudar o nosso país. E eu acho que o empreendedorismo pode ser uma dessas formas, né? Empreender não precisa ser só sobre ganhar dinheiro, apesar de ser importante. Mas eu acho que para quem tem o privilégio de acessar a educação como eu tive, uma educação de ponta, pública, só ganhar dinheiro é pouco. Não é nem certo ou errado, é pouco. A gente precisa pensar nos outros, a gente precisa pensar em como democratizar, em como usar tudo que a gente aprende sobre startups lá do Vale do Silício para resolver problema aqui, do bairro, da rua, da comunidade. Então, acho que isso é o que me motiva. Então, para mim, a conexão tecnologia e educação, ela entra junto, porque para fazer um curso de inglês
muito melhor do que os outros, muito mais barato, não tem outra forma se não for inovando e pensando em milhões de soluções, assim como meus colegas aqui, também imagino que vários de vocês. Então, vai ser muito legal poder trocar com vocês, contar um pouco mais sobre como a gente faz essas coisas e estou muito feliz de estar aqui. Valeu. Alô. Pessoal, vou pedir permissão para ficar de pé. Ele estava lá em cima, perguntaram se eu ia ficar chateado por causa desse calor. Eu digo, olha, se trouxer uma Heineken bem geladinha, eu não me importaria. Dada a dificuldade de trazer a Heineken, a gente então desceu. E eu fico de pé porque eu trouxe meus alunos, eles estão lá atrás, eu só ando com a minha claque, para não ter perigo de não ser aplaudido, de maneira que eu queria dizer da minha satisfação enorme de estar aqui. Eu acho até que eu menti para minha mãe, ela perguntou onde é que você ia. Eu digo, meu filho, vai para onde? Eu digo, mamãe, eu estou indo para uma palestra de Fortaleza, eu cometi 2 pecados, né? Isso não é uma palestra, né? Isso aí é, como disse o Milton, isso aqui é a vida da sua melhor versão. E não estamos em Fortaleza, não é isso, Rômulo? Estamos em Caucaia, né? Então, feitas essas 2 correções, meu nome é Mauro Oliveira, eu sou professor há mais de 50 anos da antiga escola técnica, né? Pronto. Olha aí a claque se manifestando. E hoje a escola técnica se chama Instituto Federal do Ceará. Ao mesmo tempo, nós temos um projeto chamado Iracema Digital. Para quem, a maneira mais rápida de dizer o que é o Iracema Digital, tem algum pernambucano aqui? Levanta o braço, algum pernambucano. Opa, 2 pernambucanos. Olha, eu tenho muito orgulho desse estado vizinho, Pernambuco, porque vocês têm uma coisa, né, muito bacana chamada Porto Digital, né, resultado, um ato de inteligência, né, da academia, né, do governo e do mercado. E o Ceará está tentando ter, né, esse Porto Digital do Ceará, que é um ecossistema, né? A gente gosta muito de imitar os pernambucanos. Às vezes, levanta novamente quem são os pernambucanos aqui. Pois olha, dizem que vocês exageram. Eu não acho que... Porque o Porto Digital é conhecido como o Vale do Silício brasileiro, não é isso? Não é exagero. Às vezes você tem uma história do pernambucano, né, que diz que o Capibaribe e o Beberibe se juntam para formar o Oceano Atlântico. Mas tirando esses exageros, né, eu sou fã lá do Porto Digital, e é isso que o Iracema Digital tenta fazer, criar um ecossistema aqui no Ceará, para dar visibilidade a muita coisa que acontece, que está acontecendo, e de repente nem o próprio cearense conhece, né? Temos aqui o Silvio Ramos, né, que é nosso diretor de inovação. Na próxima vez que eu te citar, não esquece de bater palma para mim não, tá? No final. Mas olha só, pessoal, apesar de termos essa briga aí para criar esse ecossistema de TIC no Ceará, a minha briga principal é sobre a escola, né? Eu tenho dito há muito tempo que acho que a escola está errada, está atrasada, a nossa escola não tem feito o dever de casa dela. Nós estamos no século XXI, né? Confere? E, no entanto, nós temos aí escola dando aula no século XIX. Esse disparate entre uma escola que não percebeu a revolução que aconteceu com a chegada da web, né? Não foi a internet que revolucionou, né, a tecnologia da informação. Foi a web que botou todo mundo em contato com aquilo que era propriedade do professor, né, que era a informação. Então, a escola não percebeu essa revolução. A escola não percebeu a segunda revolução, que foi a chegada das redes sociais. Quantas vezes o professor, naquela sua aula tradicional, está escrevendo alguma coisa, sem saber que várias mensagens, naquela rodadinha que ele deu, foram enviadas, né? E tem uma terceira revolução chegando aí, que é a do metaverso, que é a escola que não respondeu bem à revolução da web, não entendeu ainda, né? Esses meninos eles andam assim, né? Nós também, a gente está andando assim, olhando para uma rapadura eletrônica, com a sociabilidade completamente esquecida. E a escola, que podia ser um mecanismo de ajeitamento, né, dessa distorção da sociabilidade humana, não está fazendo nada. Ela não entendeu o papel dela. Ela continua
antiga. Então, para não tomar mais tempo, é só para dizer para vocês que nós temos aí um projeto chamado Planeta Jovem. Nós embarcamos 100 jovens no metaverso, em companhia aqui da Bugabu. Vocês não deixem de conhecer aqui a Bugabu, no estande aqui na saída. E a ideia é que esses jovens, nesse planeta, que tem 7 países, eles digam para nós, do planeta Terra, ao desembarcar no dia 5 de novembro, lá na Feira do Conhecimento, eles digam para a gente que planeta melhor, né, nós podemos fazer. Então, é nesse contexto que a gente gostaria de dar contribuição, e eu quero dizer da minha honra de estar aqui com o Anderson, com o professor Milton e com o Gustavo. Obrigado, então. Viu como dá certo trazer a claque? Bom, já que o papo é educação e inovação, e a gente está vendo aí que a gente tem tantas cabeças de ângulos de aproximação diferente na educação, né? Eu acho que eu posso falar bem por educação básica. Aqui, a Agenda Edu, como produto, é um produto que atendia escolas de educação básica, e, para quem não sabe, a Agenda Edu foi adquirida em 2020 pelo Grupo Eleva Educação, que é o segundo maior grupo de educação básica do mundo. A gente tem 190 escolas, 125 mil alunos que estudam nas nossas unidades educacionais, espalhadas aí por 25 marcas em todos os estados do Brasil. O Milton, representando a universidade, a pesquisa, a inovação. O Gustavo olhando para uma coisa importantíssima, que é o domínio de um segundo idioma, mas não só um segundo idioma, o segundo idioma, né, que todo mundo deveria falar, que é inglês. E o Mauro aí olhando também para a academia, né, para a universidade, mas também me lembro que o IFCE também tinha um ensino médio profissionalizante, né, que eu acho que deve ter até hoje, super bem concorrido, né, e com alunos ali bem dedicados. Ainda tem um laboratório da Apple lá também, né, de pesquisa, de inovação. Então, acho que a gente está com ângulos de entrada diferentes em educação, mas a educação sempre é a mesma, né? Porque o aluno que sai daqui bate no Gustavo, entra com o Milton, pesquisa com o Mauro. Então, acho que, para começar esse papo aqui, botando questionamentos interessantes, uma coisa que eu tenho me perguntado muito e tenho tentado estudar bastante, porque eu acho que nunca você consegue ter o conhecimento necessário, é como que a gente vai conseguir fazer esses saltos educacionais dados a esses inúmeros gaps que a gente tem, né? Então, você tem um gap ali, muitas vezes até funcional, porque, até mesmo antes do aluno começar a pensar em ir para a faculdade ou falar em inglês, a gente tem desafios, às vezes, até em leitura, letramento e proficiência de matemática, né? Em educação básica, e depois vai surgindo ali, e são vários gaps e tal. Então, tem um gap na básica, tem um gap na superior, tem um gap em idiomas, mas uma coisa que eu tenho percebido muito é que, nos últimos anos, a pandemia, ela, de certa forma, se não acelerou alguma transformação, ela, pelo menos, escancarou alguns problemas muito longitudinais ali dentro da jornada educacional, né? Então, tenho pesquisado muito sobre como que talvez a gente consegue acelerar aí a diminuição desses gaps, seja ele em educação básica, em idioma, superior, empregabilidade, que é uma coisa que a gente tem discutido muito. Mas sempre que eu pesquiso, cada vez que eu vou batendo mais ali nesses assuntos, eu fico, cara, mas no final, né, é o futuro da educação que molda o futuro do mercado de trabalho, ou é o futuro do mercado de trabalho que molda o futuro da educação? E aí, às vezes, eu me pego pensando nesse ovo-galinha, né? Se a gente, como educador, como profissionais da educação, que vai impulsionar as novas profissões e o surgimento de novos mercados, ou se é, naturalmente, ali o mercado que surge e cria novas profissões e a educação ali, seja a gente em educação básica, ou ensino superior, ou ensino técnico, ou ensino de idiomas, se ele sai correndo, quase que varrendo ali com vassourinha, essa sujeira que foi deixada, né? Esse gap que foi deixado. Então, a pergunta para vocês e aí? É o futuro da educação que molda o futuro de trabalho? Ou é o futuro do mercado de trabalho que molda o futuro da educação? Vou passar aqui para o Milton. Anderson, eu ia pedir permissão, até para poder encaminhar a pergunta do professor Milton. Lembrando que tudo que você está falando aí, eu colocaria uma outra variável, né, que é a variável de um país extremamente desigual, que é o nosso, em que todas essas questões que você colocou, que são fundamentais, são pertinentes, ela acaba esbarrando
numa realidade, não é, em que todos nós conhecemos. Esse país desigual acaba afetando, não é, escolas desiguais, em termos de oportunidades, pessoas... O Gustavo falava a história da periferia, não é? Embora nós tenhamos aqui o orgulho no Ceará, eu acho que todos aqui ouviram falar que das 100 escolas, né, de primeiro a quinto ano, o Ceará teve 87 dentre as 6 melhores, mas a realidade do Brasil é a realidade de um país de desigualdade, onde essas questões que você colocou, que eu passaria aqui para o professor Milton, como é que a gente coloca essa questão, Milton, que o Anderson colocou, nesse contexto de desigualdade, que não dá para conviver, e eu pego carona no que o Gustavo disse, né? Não dá para ser feliz, né, nessa desigualdade tão desigual. Bom, primeiro eu queria dizer que acho que vou trocar de lugar, porque sempre que o Anderson fizer uma pergunta, vem para mim primeiro, ao invés de ir para os outros, né? Eu acho o seguinte, que isso que o Anderson perguntou dá uma tese de doutorado, né? Não tem resposta certa. Mas tem várias pesquisas que mostram que as duas coisas são verdade, né? Primeiro, a educação ela molda o novo mercado, porque se as pessoas não se educarem, a gente não vai mudar o mercado nunca, né? Muita coisa que a gente vê hoje que é aplicada ao mercado foi desenvolvido na universidade. Várias tecnologias, tem um monte de gente aí no celular, esse touch, né, do smartphone foi desenvolvido numa universidade, junto com a pesquisa com a NASA. Então, tem muita coisa que vai para o mercado que é desenvolvido na universidade. Então, é muito, muito difícil fugir disso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fica numa discussão, às vezes, muito teórica na universidade, não permite que isso necessariamente avance. Então, essa interação com o mercado, entender como as coisas são feitas na prática, para que, então, a gente consiga evoluir isso na academia, é importante. Então, acho que as duas coisas são verdades, né? Talvez aconteçam em momentos um pouco diferentes, mas as duas coisas são verdades. E acho que o contexto que o professor Mauro coloca da desigualdade, ele é perverso, porque, veja, eu estava discutindo na semana passada com uma pessoa que chegou lá na Unifor, que tinha visitado um laboratório de ponta do MIT, né, que os caras estão desenvolvendo lá robôs e tal. Inclusive, ele viu uns caras testando aquele robô que foi testado, inclusive, no jogo da Copa, que o cara entra no robô, porque ele era paralítico, né, paraplégico, tetraplégico, um exoesqueleto, exato. E aí eles estavam testando um exoesqueleto lá nesse laboratório do MIT. Bom, a gente não consegue desenvolver esse tipo de tecnologia de ponta por aqui, né? É necessário muito investimento. A gente até conseguiria, não é que falta inteligência, a gente tem muita. Mas falta certo investimento porque a gente tem prioridades. A gente tem tanta desigualdade que precisa investir antes em coisas que são mais urgentes. Tem coisa mais urgente do que desenvolver um exoesqueleto aqui na nossa realidade, né? Tem gente passando fome, tem gente que mora numa região que não tem esgoto. Então, tem investimentos que são, do ponto de vista básico, mais importantes. E aí isso acaba, essa tomada de decisão acaba impactando, por exemplo, nesse tipo de coisa. Então, a gente vive e se a gente pensar, por exemplo, que a gente está agora não, né? Mas lá em Fortaleza a gente tem um município que é muito desigual. Você tem áreas do município que são muito ricas, né, com IDH altíssimo, e áreas muito pobres. E aí como é que você faz essa alocação e como é que essa educação impacta, né? Você tem uma escola pública que não tem tanta qualidade em certas regiões, é uma escola pública que tem uma qualidade melhor, e esses alunos vão ter que concorrer no mercado com quem estou numa escola privada, às vezes de ponta. Então, isso acaba dificultando muito mais esse processo de tentativa, né, de equalizar as coisas. Mas, voltando para a pergunta do Anderson, eu acho que as duas coisas são verdade, Anderson. A gente só tem que ver em que momento faz cada uma, né? E para finalizar, vou passar aqui para o Gustavo, para ele dar também o comentário dele, é que a gente percebe que tem pessoas que têm mais perfil para uma coisa e pessoas que têm mais perfil para outra. Então, por exemplo, você vai ter, no ponto de vista da educação superior, vai ter professor que está mais voltado para fazer a pesquisa teórica e tal. Ele não está errado, né? Ele está certo, é a vibe dele, é o estilo dele, é a capacidade que ele criou.
e tem outros que estão mais voltados para pesquisa mais prática, para fazer a coisa, para gerar inovação. O professor Mauro, por exemplo, é um exemplo, né, do cara que é mais prático, que faz a coisa acontecer. E também está certo, né? A gente tem que respeitar esses estilos e essas coisas vão fazer a gente evoluir nos dois lados. Gustavo? Legal. Me veio muito uma reflexão do papel da gente aqui, né, de todos nós. Porque eu acho que quando a gente entra nesses assuntos muito complexos, há uma tendência a separar, distanciar as questões macro, as questões muito complexas, como é educação e empregabilidade e desigualdade. Mas minha provocação aqui é da gente refletir nos nossos papéis aqui. A gente está num evento que estimula muito o empreendedorismo, e essa é uma palavra que está muito forte. Mas eu acho que é muito importante a gente definir bem o conceito. Empreendedor não é só quem abre empresa. Ter CNPJ ou não faz de ninguém empreendedor, na minha visão. Empreendedor é quem resolve o problema. E a gente precisa de muitos empreendedores, porque não falta problema aqui também. E a gente precisa de empreendedor. Eu já tive a oportunidade de conhecer aqui no setor público, nas prefeituras. A gente precisa de professores empreendedores que estão resolvendo os desafios, como minha mãe é, e resolvendo os desafios de sala de aula, coisas básicas que ela precisa se virar. A gente precisa de empreendedores dentro das grandes empresas para pegar insights, ideias novas que estão começando e apoiar, acelerar. A gente precisa de empreendedores, sim, que começam novos negócios, novos empreendimentos, terceiro setor. Então, essa mentalidade de resolver problema e atacar, ela passa para cada um de nós, independente de como pretende atuar. E aí, se você falar assim, poxa, mas eu não trabalho com nada nesse setor, não tenho nada que ver com isso, então você tem uma missão importantíssima agora domingo, dia 2, né? Dia 2 de outubro. Tem eleição. O que você estudou? O que a gente está pesquisando sobre os nossos candidatos em relação à pauta de educação, por exemplo? Fica aí um convite de pesquisarem o trabalho da Todos pela Educação, que é uma organização do terceiro setor que faz um trabalho incrível de pesquisa e de análise sobre essas questões muito complexas e apoia governos e prefeituras e candidatos a construir melhor as propostas. Então, é um trabalho super lindo, recentemente premiado. Obrigado. E então fica aí o convite para a gente pesquisar o que os nossos candidatos aí, está chegando a eleição, menos de 10 dias, eles estão falando sobre essa pauta de educação e muito mais falando do que eles estão fazendo também. Eu acho que tem um papel aqui muito importante de todo mundo e que ninguém passa batido. Bom, antes de passar aqui a palavra novamente para o nosso mediador, que é o Anderson. Eu queria insistir nessa questão, pessoal, do atraso da nossa escola. Nossa escola, o velho Sócrates, né, 300, 400 anos de Cristo, já explicava qual era a melhor maneira da gente fazer o conhecimento, né, transformar a informação do conhecimento. E a nossa escola, viu, Anderson, o professor Milton, queria saber se vocês concordavam ou discordavam. Eu fico assustado quando eu vejo que a nossa escola esqueceu isso, né? Quer dizer, com toda a tecnologia que nós temos, temos ainda uma metodologia em que tem um cara falando acolá e achando que a turma está prestando atenção, não é? Como a maioria aqui, uma hora dessa, está mandando mensagem, inclusive o meu diretor de inovação. Não é para dizer, pessoal, é que a gente precisa repensar a escola. Não, evidentemente que eu não estou falando das exceções, né? Eu estou falando a escola lato sensu, em que ela não se tocou que existe uma realidade, e aí eu queria provocar vocês nesse sentido, Anderson, Milton e Gustavo, de que forma a tecnologia poderia fazer com que esse atraso, né? Para mim, a escola não fez o dever de casa. Nós temos várias escolas que as aulas são dadas como no século XIX, como eu falava há pouco. Né? Um camarada falando e os alunos ouvindo. Não há uma percepção de que informação e conhecimento, né? Coisas tão diferentes, elas atingiram outro patamar. Eu lembro na minha época, lá no liceu, se você não queria que o professor desse aula, a gente combinava de esconder o caderninho dele, né? Porque naquela época, você escondendo o caderninho, você, na verdade, tirava a informação. Hoje não funciona mais, porque a informação não é mais o objeto principal da relação professor-aluno. Essa história de botar o aluno para ser protagonista, é verdade. O Sócrates fazia isso, pessoal.
Né? E por que é que a gente continua deixando o nosso aluno de ser protagonista? Os alunos eram para poder passar o tempo todo da escola criando, colocando para funcionar o seu processo, né, de interação, seu processo de inferência, e não processos que a gente sabe, muitas vezes, decoreba. Repito, é claro, nós temos exceções, mas eu queria muito ouvir dos nossos colegas se isso é um pesadelo que eu tenho há muito tempo e já foi resolvido, ou se vocês concordam que a tecnologia poderia ser uma componente para uma mudança radical na maneira com que a escola hoje tenta resolver. Por exemplo, tem coisas que a escola não está fazendo. Um aluno, ele não é orientado, os problemas que ele pode ter. Esse evento aqui é um exemplo do que não acontece na escola. A escola não avisa para o aluno problema de diabetes que ele pode ter com a má alimentação, problema de demência que ele pode ter com a má alimentação, problemas do segundo órgão importante do corpo humano, que é a coluna vertebral, né? O primeiro é o coração, evidentemente. Isso precisava ser ensinado na escola. O aluno sai sem saber ligar uma lâmpada, pessoal, uma lâmpada, uma coisa básica. Então, eu acho que essa escola precisa ser remodelada. E eu perguntaria aos meus amigos, começar aí pelo Anderson, como é que a tecnologia poderia fazer a escola fazer o dever de casa? Para mim, ela está atrasada, está reprovada. Excelente pergunta. Queria que tivesse caído no meu, de novo. Mas bora lá. Eu acho que faz super sentido, na verdade, o que você colocou, Mauro, porque realmente você tem uma certa indignação, né, com o estado atual da educação, frente a tantos avanços que outros setores tiveram de forma muito mais intensa, né? Então, você olha para a agricultura mudou muito rápido, a tecnologia, o varejo, vários outros setores, eles têm uma tendência à modificação muito forte. Mas eu acho que a educação como mercado, né, que eu acho que as pessoas até tendem a não querer olhar a educação como um mercado, né? Então, assim, tem aquela coisa muito filosófica, né, a respeito da educação, do processo de construção do conhecimento, do acesso, da universalização, e às vezes as pessoas até tentam meio que dicotomizar, né? Então, assim, se você trata como educação como mercado, você está olhando do lado errado. Ou então, se você só olha a educação da forma, sei lá, de impacto social, você também está olhando do lado errado. Mas eu acho que primeiro problema nisso tudo é porque acho que está faltando um certo equilíbrio entre tratar o processo educacional e onde ele acontece, seja dentro de uma escola, de uma universidade ou de qualquer outro ambiente, né? Que seria até limitante, né, pensar que a educação só acontece nesses ambientes, como sendo uma coisa que ou só é para enriquecer alguém, né, ou dar dinheiro para algum grupo, ou só para fazer uma jornada ali de impacto e tocar vidas e as pessoas, de certa forma, se transformarem e melhorarem por conta disso. Então, acho que, partindo desse primeiro desafio que você tem, que é tratar a educação como um mercado, mas um mercado de impacto social, ali, que está tocando ali na base da pirâmide, você entende que talvez boa parte desse atraso na escola ele vem por falta de investimento, por falta de atratividade do setor, por falta de uma série de outras coisas ali que você tinha, né? Que eu acho que tem mudado muito, você tem visto muitas coisas acontecerem aí ultimamente para trazer ali um holofote mais interessante ali para mudar um pouco a capacidade de investimento e de inovação dentro da educação, né? Então, acho que parte do problema se dá por isso. Durante muito tempo, ser escola ou fazer escola era um ato apaixonado de um educador que começou a dar aula na sala de casa. Quando ele viu, ele usava a sala toda. Rapidinho, ele comprou a casa da vizinha. E daqui a 2, 3, 4 anos, ele tinha uma escola de 1000 alunos ali num bairro. E, às vezes, faltava a gestão, porque como quem, de certa forma, controlava o capital, controlava os recursos de investimento, estava em outros setores, imobiliário, agro, financeiro, sei lá, varejo e etc., restava à educação o professor apaixonado. Gustavo comentou que a mãe dele é professora, a minha mãe também é professora. Esse ato, né, essa missão
de educar, muitas vezes contra até a própria subsistência. Porque eu me lembro que uma vez a gente fez uma pesquisa lá, da época que a gente foi apoiado pela Fundação Lehman, chamada Conselho de Classe, e ela perguntava quais os principais motivos que os professores se sentiam desprestigiados. E aí, se eu perguntar para vocês agora qual que é o principal motivo, cara, eu já fiz isso 50 mil vezes, então não vou perguntar hoje. Vou partir do pressuposto que seria a mesma resposta. Todo mundo levanta a mão e diz que é remuneração. E esse, salvo engano, era o 6º ou era o 7º motivo. O principal motivo que o professor não se via reconhecido era reconhecimento. Então, assim, né, é até meio bizarro, né? Por que você não se sente reconhecido? Porque eu não tenho reconhecimento. Assim, não é porque eu não tenho um bom salário, não é porque eu não tenho estrutura, não é porque eu não tenho formação continuada, é porque eu não tinha reconhecimento. Então, acho que o problema da escola estar um pouco atrasada decorre principalmente por conta desse desafio que você tinha, que boa parte das pessoas que estavam tocando a educação no privado ali eram pessoas que tinham muita paixão por educação, mas tinham pouca capacidade de gestão de um negócio educacional. E já no público, eram os desafios que você tinha ali mesmo, que o próprio Gustavo citou, de política, né? A quem interessa você ter uma população educada, ou a quem não interessa você ter uma população mal educada. Então, acho que isso conta muito. Então, acho que isso aqui é a base do problema. Então, acho que você tem uma melhoria, porque agora você tem uma profissionalização e cada vez mais pessoas se profissionalizando para trabalhar com a educação, boas cabeças pensantes fazendo educação de qualidade, por um lado. Já no público eu não consigo opinar muito, porque realmente tem um desafio mais estrutural. E eu acho que depois você vai bater em duas coisas, né? Que é currículo, muito ligado a políticas públicas. Então, a escola atrasada ela decorre, às vezes, de um currículo atrasado. Então, com a nova Base Nacional Comum Curricular, nossa Common Core, ali, que foi promulgada nos últimos anos, a reforma do ensino médio e várias outras coisas que aconteceram, você teve muito mais a oportunidade de trazer acesso e tecnologia e inovação para o currículo, porque o currículo estava desatualizado. Quando você bota uma competência digital dentro da base e diz que as pessoas têm que ter letramento digital, elas têm que ter acesso à tecnologia, que o professor é obrigado a estudar sobre aquilo, que o aluno tem que ter aquilo como recurso, de certa forma você está obrigando, né? Então, assim, essa questão do regulamentar, do regulatório, é importante também para você provocar mudanças, porque quando você está tentando provocar uma mudança mais orgânica, ela demora a acontecer. Agora, faz uma lei e diz que é obrigado, para você ver como ela não vai acontecer num tempo muito menor, principalmente se tiver multa. Então, assim, eu acho que precisava também ter uma mudança do regulatório, né, que aconteceu com a nova Base Nacional Comum Curricular, cuja tecnologia é um componente importantíssimo. O próprio novo ensino médio agora, você tem 20% da carga horária total podendo ser ministrada por meio de EAD, em trilhas e itinerários específicos que os alunos podem escolher. A gente mesmo lá na Eleva tem uma experiência maravilhosa. A gente criou um ecossistema chamado Ecossistema de Aprendizagem Inovadora, que é o nosso EAI, que é até um joguete, né, para e aí, né? Pô, e aí, aluno, o que é que você quer, né? E a gente fez 66 matérias eletivas com os melhores professores para cada matéria, e eu ouso dizer que são os melhores professores que a gente poderia ter para cada matéria, e só tem um motivo, é que os professores não são nossos. Então, o aluno ele pode escolher uma trilha de empreendedorismo e aprender com o Bernardinho. Ele pode escolher uma trilha de sustentabilidade e aprender com a curadoria do Museu da Manhã. Ele pode escolher uma trilha de empreendedorismo e aprender com um grande empreendedor ali, que já fez história, que já fez alguma coisa. Então, acho que, primeiro, tinha esse problema de capacidade de investimento e prioridade, que está resolvendo porque as escolas estão se renovando e as gestões estão se renovando no básico, e no público eu acho que você tem um entendimento de que a população não é mais besta e não vai aceitar mais receber qualquer coisa. Segundo, você tem uma mudança no regulatório, porque você tem uma nova Base Nacional Comum Curricular, que tem provocado essa questão de trazer o digital mais à tona com a questão das competências digitais. E eu acho que o terceiro e último fator de mudança para trazer a tecnologia para dentro da escola é a formação do professor. Porque, assim, se você olhar para a tecnologia dentro do ambiente educacional, a porta de entrada e a gestão de toda aquela tecnologia, ela deveria ser e passa pela mão do professor. Então, assim, eu acho que o erro também ali, quando você tinha de tecnologia, nos últimos 5, 10, 20, 30 anos, o que fazia a escola ficar nessa resistência, cujo você
descreveu muito bem, né, a escola do século XIX, era essa resistência, porque tudo passava pela mão da gestão, que, de forma meio autocrática, definia que tipo, o professor tem que usar aquilo sem entender a realidade do professor. Então, acho que esses 3 elementos, né, uma maior profissionalização dos gestores educacionais, uma movimentação regulatória, né, com novas políticas públicas, novo ensino médio, nova BNCC, competências digitais, etc. E um aumento da formação do professor, que tem acontecido. Então, você tem organizações incríveis que têm fomentado e ajudado uma melhoria da qualidade do professor no Brasil, Instituto Ayrton Senna, Instituto Singularidades, outras grandes instituições ali. Você faz a tríade que eu acho que faz a inovação entrar. Porque, no final, para mim, tecnologia ela não deveria ser fim. A tecnologia ela sempre vai ser meio. Para mim, uma boa jornada educacional se faz tendo bons professores municiados e delimitados de até onde eles podem ir pela educação do aluno. E aí a tecnologia ela vai vir de forma incrível para cumprir os gaps ali da diferença pessoal. Então, eu posso aprender do jeito, o Milton pode aprender de outro, o Gustavo de outro, você de outro. Você traz uma tecnologia adaptativa para resolver esse problema. Pô, eu não tenho uma incapacidade física de me deslocar para chegar em tal lugar. Então, você traz um ensino híbrido ou uma plataforma ali para fazer. Então, as plataformas, no final, elas não são o fim, mas elas são os meios. E o que eu acho hoje, Mauro, é que essa escola que você descreveu aí como sendo a escola do século XIX, ela vai continuar em muitas escolas do Brasil que não tem uma boa gestão, que não tem capacidade de investimento e que não tem formação de professores. Mas, como todo mercado, você tem ali os adotantes iniciais, né, que vêm provocando o movimento e depois os outros vêm equalizando, tende a um equilíbrio. Eu acho que mudanças na educação que antigamente duravam muito mais, agora vão demorar menos, por conta de todo esse movimento aí e todo esse impulso que a pandemia deu de você tentar repensar a educação à luz do que já estava posto ali, porque não tem muita coisa nova, né? Sim, ela só provocou a gente olhar para o que já estava posto. Mas não é uma coisa tão trivial. Então, demorei um pouco na resposta aí, até peço desculpas, porque realmente é uma coisa que você tem que olhar de forma... Ou você olha de forma intencional ali e tenta escancarar o problema e dizer, se isso aqui não acontecer, não vai acontecer, porque se você dá só uma fórmula e dizer, não, pô, a escola vai fazer isso ou não, acho que é muito leviano, né? Assim, você acaba esquecendo de cobrir ali o porquê que acontece isso. Então, minha opinião é um pouco disso. Aí. Bom, a gente tem uns 3 minutinhos para terminar aqui o painel. E não é porque o Anderson falou muito, porque ele sempre fala muito, é porque o Pretinho ali avisou que só faltavam uns 3 minutos. Então, eu vou falar rapidinho, acho que é o nosso último recado aqui. Mauro, essa pergunta também dá uma tese, né? Eu acho que eu concordo com tudo que o Anderson falou, mas eu acho que tem muita tecnologia já existente para a educação. Mas falta isso, né? Falta recurso para... Eu vou dar um exemplo simples. A BNCC incluiu, para ser implementada até 2023, o ensino de empreendedorismo e de finanças pessoais no ensino fundamental. E aí eu estou conversando com várias startups de educação e eles disseram, cara, as escolas estão em polvorosa, não sabem o que fazer para cumprir isso que o MEC quer. Então, as escolas não conseguem, não sabem como vão colocar aula de empreendedorismo e de finanças pessoais. Vê uma coisa básica, não estou falando nem de tecnologia, estou falando de incluir um tema novo. As escolas não sabem como fazer isso. Então, imagina implementar uma tecnologia nova, né, que demanda um nível de maturidade, uma curva de experiência. Então, é muito mais complicado. E isso é parte do que você falou. Escolas que estão bem atrasadas, elas são atrasadas em tudo, não só no processo educacional, mas na gestão também. Aí fica muito mais difícil de implementar esse tipo de coisa. Agora, tecnologia para gestão tem demais. Eu, inclusive, estava mexendo no Twitter, acho que ontem, tinha lá uma tecnologia nova que uma escola adotou, não sei aonde, que o cara bota um óculos de realidade virtual, clica lá virtualmente no botão, aparece o corpo humano, e ele vai dizendo, quero ver só o esqueleto. Aparece o esqueleto. Quero ver os ossos do braço, e diz lá o nome dos... Então, tem muita tecnologia. Agora, chegar a implementar isso no processo educacional em escolas que já têm processos que são muito consolidados e difíceis de mudar,
Eu acho que esse é talvez o maior desafio. O maior desafio não é tecnologia. O maior desafio é como é que a gente consegue colocar toda essa tecnologia que já existe no processo educacional e nas escolas. E não é muito diferente na universidade. Acho que na universidade é um pouco mais fácil, porque tem uma flexibilidade maior, é um pouco menos regulado. Você tem ali, trabalha com jovens, né, não com crianças, então acho que tudo isso facilita, mas também é um processo complicado, né? Imagina uma universidade que tem 50 anos, e que tudo é feito daquele jeito já há tanto tempo, e aí alguém chega lá e diz que vai mudar, e aí tem alguém que está lá há 30 anos, não, o que vai mudar agora? E isso é complicado. Nas universidades privadas e principalmente nas públicas, né, que tem muito mais rigidez, que respondem a uma série de legislações. Então, acho que tem muito a ver com essa questão de como as instituições são e de como a gente faz para modificar essas instituições. Boa, para trazer só um pontinho rápido, uma reflexão que eu gosto muito, assim, que existe um conceito de consensos predatórios, assim, sabe? Aqueles assuntos que todo mundo concorda. Isso não costuma ser um sinal muito bom. E os problemas da educação, na minha visão, eles estão um pouco nessa seara. Assim, aquele tipo de coisa que todo mundo... Não, tem que mudar, tem que ver isso aí e tal, mas, na prática, isso acomoda todo mundo nesse consenso de alguém puxar realmente mudanças. Então, acho que o papel dos inovadores, né, e dos empreendedores, como eu trouxe, seja onde eles estiverem, é muito de puxar a e a gente tirar um pouco essa mesmice assim dos processos de mudança, né? Principalmente num assunto tão crucial e, de novo, em certos aspectos até consensuais. Eu gosto de um estudo que analisou ali na pandemia o aprendizado na Holanda. Melhor internet do mundo, um nível de desigualdade baixíssimo, um nível de educação muito bom. E eles estavam medindo o nível de aprendizado dos alunos durante a pandemia no online. Foi negativo. Basicamente, o resultado é que os alunos desaprenderam. Estamos falando da Holanda. E esse estudo, para mim, fica uma reflexão muito clara que eu estou emprestando de um amigo meu, que é o Gui. E a reflexão dele é que educação é, sim, uma ciência de foguete. É muito complexo e a gente precisa das melhores cabeças pensando nisso. Ao contrário do que se pensa de que é óbvio, é só aumentar o recurso e está tudo certo. Bota mais dinheiro, não é necessariamente assim também. E eu acho que a gente tem dados para embasar e eu acho que cada vez a gente precisa sofisticar mais e trazer as melhores cabeças, né, de lá que naturalmente acabam indo para o mercado financeiro, consultoria, os lugares que pagam mais, mas, no fundo, tenho certeza que várias dessas pessoas, talvez alguns de vocês que trabalham nessas áreas que são as que pagam melhor, no fundinho tem uma vontade muito profunda de estar trabalhando com alguma outra coisa, e essa coisa pode ser educação. Então, para essas pessoas, faço até o convite, se alguém quiser saber um pouco mais sobre esse universo como um todo, e até sobre o modelo de franquia da For You Too, a gente está super disposto. Estamos buscando empreendedores que ainda talvez não se descobriram ainda como empreendedores, mas que querem entrar nesse caminho, mas que talvez, assim como a gente, não tenha aí 10 anos para empreender e criar um negócio, já que é uma coisa um pouquinho mais estruturada, porque começar do zero não é fácil. Então, para esse tipo de pessoa, foi pensando muito nesse tipo que a gente criou esse modelo de franquia de impacto que a gente tem na For You Too na escola. Então, é só um exemplo de várias outras formas da gente tentar provocar um pouco uma mudança nesse consenso um pouco complicado que a gente vive, na minha visão, em educação. Dá tempo aí? Bom, então, encerrando aqui, já nos 47 segundos do tempo, né? Não, eu queria dizer, Anderson, que eu acho que é uma questão de política pública mesmo, né? Questão de decisão da sociedade de ter uma educação mais igualitária. Esse país é desigual, em especial na educação. Nós temos 2 países quando se fala de educação pública e educação privada no Brasil. Então, tem 3 coisas que me assustam. A primeira, eu já falei, do que é o professor que está lá no século XXI e o aluno, né, aliás, o professor no século XIX e ele no XXI. Me assusta também, professor Milton, quando eu vejo o aluno passar 4 anos na universidade, 4, 5 anos, e em nenhum momento a instituição, que eu chamo de escola, né, no lato sensu, falar de responsabilidade social, como esse evento está fazendo. Esse evento aqui é um exemplo para a universidade se espelhar, né? Porque eu
não conheço nenhum aluno, mas deve existir, que tenha dito, sabe o quê? O que esse evento está trazendo de responsabilidade social para a consciência, né? Ontem perguntaram o que era consciência lá da abertura. E eu não vejo, o aluno passa 4, 5 anos pensando só na sua formação profissional. E, no momento, a instituição pergunta, vem cá, e os outros, né? Você vai ser feliz sozinho, né? E o outro que está do teu lado? Então, eu acho que são coisas que, apesar de talvez não ter na tecnologia uma solução, mas a gente precisa, num momento como esse, num evento extremamente especial, esse evento é muito especial, né? Por trazer à tona algo que mexe com a gente, mexe com os nossos filhos, com os nossos netos, que é essa questão da responsabilidade social que está esquecida. Faça uma enquete. O cara passa 4 anos para ser um bacharel, 5 para ser engenheiro, 6 para ser um médico, e raramente ele é perguntado, tá, e a sociedade que está... Qual é o teu compromisso com a sociedade? Pela prática, não estou falando de experiência, de palestra, não estou falando pela prática. Não há uma prática de responsabilidade social nas universidades, de forma generalista, eu não vou citar caso A, B ou C. Muito obrigado, eu queria só dizer do meu encantamento, né? Pessoal, vamos dar um aplauso forte agora, aquele para valer, para este evento maravilhoso, né, que nos orgulha muito, né, que não é em Fortaleza, né? Obrigado, então.